está sintonizada com você. Paraitinga vai ficar, toda hora quem ligar ela vai corresponder. Paraitinga vai levar boa música e notícia pra você. Boa tarde de domingo, ouvintes da Paraitinga FM. Está começando o programa Solta a Voz Mulher. Programa desenvolvido pelo Coletivo de Mulheres de São Luís do Paraitinga. Solta a voz, mulher. Solta a voz das estradas. Eu sou a Marina, estou aqui na apresentação hoje do nosso 19º programa, junto com a Fernanda e com a Amélia. E o nosso programa hoje é um especial de Dia das Professoras. Hoje é dia 15 de outubro, Dia das Professoras e dos Professores. Então, nosso programa está especialíssimo. Não saiam daí, que já no próximo bloco vamos ter muita conversa boa, vamos receber várias professoras aqui hoje para falar com a gente. Então, fiquem aí. Vamos começar nosso programa com música. A primeira música é da Karina Burr, chama Eu Sou um Monstro. E a segunda música é da Elza Soares, Mulher do Fim do Mundo. Essas músicas foram sugeridas pelas nossas convidadas, que já vocês vão saber quem é. Então, curtam aí. Solta a voz, mulher. Solta a voz das estradas. Bom, então, como eu já disse, o programa Solta a Voz Mulher hoje é especial de Dia das Professoras. E para começar esse nosso primeiro bloco, a gente vai conversar um pouquinho com uma professora aqui de São Luís do Paraitinga, que eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão me ouvindo conhecem, que ela deu aula para muita gente, que é a professora Amélia Cursino, professora de Ciências, de Biologia. Dentre as professoras que estão aqui hoje, ela é a única que já é aposentada, então tem muita experiência aí. Ela é uma grande inspiração para mim, né? Eu também sou professora da rede estadual, assim como ela foi. E eu me inspiro muito, né? Sempre vou, às vezes, correndo lá contar alguma coisa que aconteceu na escola e tudo mais. Ela sempre tem alguma coisa para me falar. Sempre a situação que eu relato e tal, ela sempre passou já por alguma coisa parecida. Então, tem alguma palavra para me confortar, alguma dica para me ajudar. Então, é uma inspiração muito grande aí na minha profissão. E por isso a gente decidiu começar a conversa hoje aqui com ela, né, para inspirar e iluminar nossas mentes aí nesse Dia das Professoras tão especial. Então, Amelinha, chega para cá, vem contar um pouquinho pra gente aí da sua trajetória, da sua vida dentro da escola. Queremos saber tudo, conte-nos tudo. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente e vou falar um pouco da minha trajetória, né? Foram exatamente 33 anos de trabalho na escola. Posso dizer que foi uma vida na escola, até me aposentar. Comecei a trabalhar em 1979, só para ter uma ideia, e encerrei em 2012. Durante esse tempo, trabalhei com crianças nas séries iniciais em várias cidades, próximas aqui mesmo de São Luís do Paraitinga. E trabalhei também na roça. Já tive que atravessar o rio de canoa, e era até assim, agora eu acho interessante, mas na época dava até um pouco de medo, pois a canoa que eu atravessava o rio era furada. Então, o cara ia remando e eu ia tirando a água com uma canequinha que já ficava na canoa. E depois que atravessava o rio de canoa, andava a cavalo para chegar até a escola. E aconteceu uma vez, era uma mula, né, que me levava. Essa mula, ela trupicou e eu cheguei a cair.
tá? Só que, por sorte, estava próximo da escola e o outro professor correu e me socorreu. Bom, muitas coisas, né, a gente passa enquanto professora. Trabalhei também nas outras séries do ensino fundamental e no ensino médio. Fui escriturária e professora coordenadora também por um tempo. No início, o ensino era mais tradicional, onde o professor era o dono do saber. Então, ele mandava e os alunos simplesmente tinham que fazer o que ele pedia, né? Aos poucos, essa situação foi mudando para aqueles, né, que aceitavam a mudança, né, para aqueles professores que aceitavam. Eles tornaram as aulas mais participativas, onde o professor ele ensina, mas também ele aprende. Foi um pouco complicado e acredito que até hoje isso aconteça. Numa mesma escola, tem professores que trabalham de uma forma mais tradicional e outros não, que já têm uma aula diferente, né, mais participativa, trabalham com projetos. E dá, às vezes, a impressão que aquele professor que tem essa aula mais participativa, que dá a impressão que a aula dele é bagunçada. Então, porque os alunos são mais ativos. Eles participam mais, eles podem questionar, eles dão ideias, né, dão sugestões. Então, é muito diferente, né? Todos os alunos quietinhos, só ouvindo, e a aula em que os alunos participam ativamente. Trabalhei também com projetos muito interessantes e alguns projetos em parceria. Jardim dos Sentidos, trabalhei com horta orgânica, juntamente com produção de adubo, onde os próprios alunos levavam, né, cascas de alimentos, restos de alimentos. Então, a gente fazia a produção do adubo natural e orgânico e já colocava na horta, depois colhia o alimento, as verduras, né, cenoura, beterraba, e utilizava esse alimento na própria escola. Sucos também, fazia suco natural. Então, foi um projeto muito bacana. Também trabalhei com o projeto Prevenção Também Se Ensina. Também muito bacana. A gente participava de cursos em Taubaté para poder saber como lidar com os alunos. A gente trabalhava com DSTs, né, as doenças sexualmente transmissíveis, conhecendo as doenças e sabendo como preveni-las, sobre sexualidade humana, como evitar uma gravidez indesejada, onde os alunos tinham assim bastante liberdade para perguntar, para tirar suas dúvidas. Trabalhei também com uma caixinha tira dúvidas. O aluno, às vezes, ele não queria falar, não queria perguntar por vergonha dos colegas. Então, eles colocavam a pergunta na caixinha, sem colocar nome. Depois, eu ia abrindo e respondendo de um modo geral. Então, ninguém sabia quem tinha feito aquela pergunta. Foi um projeto também muito bacana. Essa foi a profissão que escolhi. Tive oportunidade de vários outros trabalhos, até ganhando bem mais do que eu ganhava como professora. Mas, realmente, eu fiquei nessa profissão por 33 anos, porque eu escolhi. O contato com os alunos é muito legal, pois nos renova constantemente. Precisamos pesquisar, estudar, para poder acompanhar essas mudanças. Então, a pessoa se torna muito mais ativa, muito mais dinâmica, e isso sempre me fez bem. Eu me sinto muito feliz
pelo reconhecimento dos alunos, que até hoje eles mandam mensagem, né, pelo Facebook, pelo WhatsApp, e às vezes encontro também com os alunos, né, na rua ou em qualquer lugar, e eles vêm me cumprimentar pelo simples fato de me chamar de professora. Oi, professora, tudo bem? Eu já me sinto muito feliz. E através de mensagens também, às vezes alunos, os que foram meus alunos, né, eles lembram de algum fato interessante, né, que quando participaram de algum projeto, ou lembram, às vezes, algumas aulas que foram marcantes para eles. Então, é muito gostoso, né, tanto de maneira virtual quanto pessoalmente, recordar, conversar com os que foram meus alunos. Essa é uma profissão que necessita de bastante dedicação e muita paciência. Haja paciência, muitas vezes, para certos alunos, né? Não que seja assim culpa dos alunos, até aqueles alunos que são, às vezes, sem educação, né? Que não respeitam, porque a maneira também como é estruturado, né? A escola, o sistema de ensino, também não é muito bacana, não é legal. Já pensou? Os adolescentes, né, ou crianças ou adolescentes, eles ficarem fechados, né, dentro de uma sala de aula, ficar entre 4 paredes, não é fácil para eles também. Então, muitas vezes, a maneira, né, de como é o ensino faz com que o aluno realmente seja indisciplinado ou bagunce, né? Então, a aula, às vezes, não é interessante para eles. E o professor fica, né, assim, meio complicado para ele. Ele faz o máximo que ele pode, né, mas às vezes ainda não consegue despertar o interesse de todos os alunos, porque não é tão fácil assim. São muitos os desafios que a gente enfrenta para poder ensinar, né, durante esse processo ensino-aprendizagem. Não é nada fácil. Mas, como eu falei, né, é preciso muita dedicação e também muita paciência, pois nós estamos lidando com seres humanos que estão em formação. Pena que não temos a valorização que merecemos, tanto em questão de salário e também em questão de boas condições de trabalho. Né? Muitas vezes o professor ele precisa comprar o material para ele utilizar. A escola muitas vezes não tem, ou tem material insuficiente. O professor fica muito tempo, né, em casa preparando aulas, corrigindo as avaliações. Então, é uma profissão realmente que não é nada fácil. Então, devemos continuar lutando sempre por dias melhores, para que a educação realmente melhore, que as condições de trabalho dos professores também melhore. Com certeza, Amélia. Nós não podemos desanimar, por mais que seja bem difícil às vezes, né? Como você falou, tem que ter muita paciência mesmo. E não podemos desanimar, temos que continuar na luta, porque a educação é transformadora, tem que ser transformadora, né? Como já diria Paulo Freire, a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas mudam o mundo. E a gente precisa sim que o mundo seja um lugar melhor para a gente viver, um lugar mais justo, um lugar com menos ódio, com menos violência, né? E é por meio da educação que a gente vai conquistar isso, porque a educação tem que ser transformadora, sim. E eu agradeço muito a você pelas suas palavras, como eu já disse, é uma grande inspiração para eu continuar aí trabalhando e não desanimar nunca, né? Você contando aí o caos de ter que ir de canoa e tal, né? Esse ano também passei por algo parecido, né? Que eu tinha que pegar balsa, sair daqui de São Luís do Paraitinga 3 horas da manhã para conseguir chegar na escola às 7. E era bem difícil. E a Melinha sempre mandava mensaginha. Vai lá, Marina, não desanima, tem que ir. E é isso mesmo, tem que ir.
Por mais difícil que seja, tem que ir. Um amigo meu falou uma vez que essas coisas que a gente passa, né, que vida de professor, de professora, daria um belo filme. E é verdade, porque a gente passa por cada uma que só quem é professora sabe do que eu tô falando. Bom, gente, o papo tá bom. Vou chamar mais 2 músicas aqui. No próximo bloco a gente continua com mais professoras convidadas, tá? Então, as músicas de agora vão ser Aninha Martins com a música Faz Ideia e depois Rita Lee com a música Todas as Mulheres do Mundo. Solta a voz, mulher. Solto a voz das estradas. Estamos de volta aqui com o programa Solta a Voz Mulher. E como eu já disse, especial de Dia das Professoras, estamos com professoras convidadas e agora estamos recebendo a professora Leda, que dá aula aqui na Rede Municipal de São Luís do Paraitinga. Maior prazer em recebê-la aqui no nosso programa. E a gente queria ouvir de você um pouquinho aí das suas impressões em relação à profissão, o que você tem para contribuir com a gente nesse nosso programa especial. Boa tarde, pessoal. Então, sou professora de História aqui da Rede Municipal de São Luís do Paraitinga há aproximadamente 10 anos. Então, durante esse tempo, muitas experiências me permitiram crescer como pessoa. Eu acredito que a profissão professor nos aproxima dos seres humanos em formação e faz com que a gente não estagne, que a gente esteja sempre aprendendo, sempre crescendo. E ao observar os adolescentes, que é a faixa etária com a qual eu trabalho, a gente tem a oportunidade de crescer, de melhorar. Então, o professor tem essa oportunidade sempre com um público variado, né? Trabalho com crianças a partir de 10 anos até 14, 15 anos. Então, essa fase de mudança deles permite que a gente tenha também muitas mudanças, que a gente aprenda muito com eles e continue sempre se desenvolvendo, sempre se tornando uma pessoa melhor. Profissão de professor precisa passar por uma revalorização. Essa revalorização ela pode começar a partir do financeiro, mas não é só uma valorização financeira. Na minha opinião, tem que ter uma valorização a postura tem que ser valorizada. Cada professor precisa se sentir mais orgulhoso de estar ali ensinando, de estar ali proporcionando a oportunidade de crescimento para os seus alunos. Então, eu acredito que o amor pelo próximo, o amor pelo ser humano, seja um aspecto fundamental e indispensável do professor. E para ele se valorizar mais nessa profissão tão linda. Só que eu não estou aqui defendendo o professor como sacerdócio, que muitas vezes a gente ouve isso, né? Que ser professor é um sacerdócio, e atrela isso a falta de remuneração ou a aceitação da baixa remuneração. Eu acho que a valorização econômica é o princípio para essa valorização social e pessoal do professor. Os alunos valorizam muito os professores com os quais eles se identificam. Então, cativar os alunos também é uma forma de autovalorização. Você trocar esse amor é uma forma de crescer e de você se sentir bem dentro da sua profissão. Mas, sem dúvida nenhuma, a valorização econômica é indispensável, porque fica difícil da gente manter a qualidade no trabalho tendo uma remuneração baixa e por várias vezes a gente não tem nem condições de buscar um tratamento médico no caso de alguma doença. Outra questão que eu acho importante trazer aqui é essa questão do piso salarial para o professor. É muito polêmico isso, até entre os professores. Muita gente é contra o fato de que a lei do piso restringe a possibilidade do professor dobrar
o trabalho, né? Dobrar de período. Quem é professor sabe bem do que eu tô falando. Falar em dobrar já vai entender perfeitamente o que eu tô falando. Mas eu, como professora, entendo que o professor, para fazer bem o seu trabalho, ele realmente não pode trabalhar com o aluno mais do que 20 horas por semana. Isso é o limite para manter a saúde do professor e para manter a qualidade do trabalho e, em consequência, a saúde dos alunos e o ritmo de aprendizado. Então, essa valorização econômica tem que permitir que os professores não precisem mais dobrar sua jornada de trabalho. O professor tem que trabalhar no máximo 20 horas para manter a saúde e a qualidade. Leda, você falando que você já está há 10 anos aqui na rede municipal, sabe uma coisa que eu lembrei? Quando eu estava na universidade, eu fiz estágio com você. Não sei se você se lembra, mas eu cheguei a assistir algumas aulas suas aqui na Escola Valdemar Rodrigues, que foram preciosíssimas. Lembro sim, Marina, de quando você fez estágio na minha aula. Lembro, inclusive, que eu estava grávida e tudo. Foi já no fim da minha gestação. Lembro perfeitamente de você lá anotando durante a aula. E eu queria completar a minha fala fazendo uma indicação para os meus colegas professores que o Paulo Freire escreveu tão bonito sobre a docência e ele defende muito essa questão do amor pela profissão. Então, leiam Paulo Freire, se aproximem das ideias dele, vocês vão ver como o dia a dia vai ficar mais fácil, o amor vai florescer dentro dos nossos corações. É isso aí, Leda. Muito obrigada pela sua participação. Foi muito maravilhoso as coisas que você falou. E agora, a nossa outra professora convidada aqui de hoje, super especial no nosso programa, é a professora Luciane Bittencourt, professora de Educação Física. Seja bem-vinda, Lu, ao nosso programa. E a gente quer ouvir também de você um pouquinho sobre as suas experiências aí nessa profissão. Boa tarde, eu gostaria de agradecer o convite, né, de vocês, parabenizar por esse programa, muito legal, né, um programa para mulheres e homenageando os professores, o quanto é importante os professores, né, para o nosso país, a educação, o quanto tem deixado a desejar, mas enfim, muito obrigado pelo convite. Bom, ser professora já é um desafio, né, por si só, e ainda mais nesses tempos, né, de tecnologia. A gente tem muitos desafios na escola. Acho que uma das questões que é interessante falar, que é um programa, né, para as mulheres, né, de mulheres, então eu acho muito interessante falar sobre essa questão de gênero, né, nas aulas de educação física, que é um problema que a gente, enquanto professor, enfrenta no dia a dia, e nas quadras a gente percebe o quanto isso fica mais nítido, né, o quanto ainda a gente tem essa problemática, né, do machismo na quadra, né? A quadra por si só sempre já foi um local onde mais frequentado para os meninos, né, pelos meninos. E quando os meninos entram na quadra, eles enxergam a quadra como um espaço só do futebol. E as meninas, elas também têm esse interesse pelo futebol, mas os meninos, eles ocupam esse espaço e eles acham que o futebol é só para meninos, né? Isso mudou muito, mas ainda a gente tem muito essa questão nas quadras, né? Então, os meninos tomam conta, acham que a quadra é para futebol e futebol é para meninos. E não é assim que funciona. Então, a gente tem muitas meninas, né, que jogam bem, que gostam de jogar futebol, que gostam de praticar outras atividades, mas que se sentem até um pouco acuadas, porque os meninos acabam tomando conta, né? Então, a gente como professor, né, professora, no meu caso, ainda mulher, né, na quadra, também tem essa questão do preconceito, né, da professora de educação física, é pequeno, mas ainda existe. Então, eu acho que essa questão a gente tem que estar conscientizando o tempo todo os alunos, tanto os meninos como as meninas também, porque daí as meninas se sentem excluídas e tudo bem. E aí, poucas delas, algumas meninas, elas têm vontade de participar, mas elas, né, sentem um pouco de vergonha. Quando elas começam a jogar o futebol, os meninos às vezes provocam, porque, né, a menina não sabe jogar bola,
E aí algumas meninas acabam se destacando, incentivando as outras. E a gente, como profissional, né, na quadra, tem que estar sempre, né, batendo nessa tecla, sempre incentivando, sempre motivando. Então, o dia a dia é um desafio mesmo para a gente, né, professor de educação física, e essa questão do gênero, né, porque antes a gente, as aulas de educação física eram separadas. Então, embora isso há um tempo já não aconteça mais, mas ainda ficou resquícios dessa prática, né, de antigamente. Aqui é a Fernanda. Poxa, tá bem legal participar desse programa que hoje, para mim, tá sendo bem especial. Ouvir esses relatos, né, esse histórico e essas mensagens mesmo de incentivo. Eu, particularmente, tô gostando muito porque já um pouquinho mais tarde do que o comum, né, escolhi estudar e estou fazendo uma licenciatura. E estou percebendo que realmente não é tão simples, né? O conhecimento é muito importante, o saber é muito importante, mas eu estou percebendo o quanto do ser humano, da psicologia, da didática, da relação humana é importante para essa profissão de professor. Estudando isso, eu vejo os desafios que se mostram imensos e, ao mesmo tempo, muitas pessoas contando e relatando situações de coragem, né, de força, de resistência. É uma ideologia muito, muito legal. E então, vamos continuar aí curtindo esse programa, porque para mim está sendo maravilhoso e eu acho que pode ser para todos, desde que queiram e façam parte dessa profissão, até os alunos, os pais, a sociedade como um todo. Bom, vamos agora com mais 2 músicas. Uma música foi escolhida pela professora Leda, que é Karina Burr, Selvática. E a outra música foi escolhida pela professora Luciane, Tulipa Ruiz, Cada Voz. Solta a voz, mulher. Solto a voz das estradas. Verdades da profissão de professor, Paulo Freire. Ninguém nega o valor da educação e que um bom professor é imprescindível. Mas, ainda que desejem bons professores para seus filhos, poucos pais desejam que seus filhos sejam professores. Isso nos mostra o reconhecimento que o trabalho de educar é duro, difícil e necessário, mas que permitimos que esses profissionais continuem sendo desvalorizados, apesar de mal remunerados, com baixo prestígio social e responsabilizados pelo fracasso da educação. Grande parte resiste e continua apaixonada pelo seu trabalho. A data é um convite para que todos, pais, alunos, sociedade, repensemos nossos papéis e nossas atitudes, pois com elas demonstramos o compromisso com a educação que queremos. Aos professores fica o convite para que não descuidem de sua missão de educar, nem desanimem diante dos desafios, nem deixem de educar as pessoas para serem águias e não apenas galinhas. Pois, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Olha, gente, eu sou suspeita para falar, né? Porque eu sou professora, mas eu arrisco dizer que esse foi um dos meus programas favoritos, viu? Foi um prazer enorme receber todas essas mulheres professoras maravilhosas, com as quais eu aprendi muito, né? Já trabalhei com a Luciane, já fiz estágio com a Leda, como eu falei, e a Amélia eu convivo diariamente.
né? Sempre aí me dando altas dicas. Então, como eu disse, eu tô no começo ainda da profissão, né? Sou professora da rede estadual aqui há 5 anos. E foi, assim, um prazer e uma emoção também muito forte estar nessa tarde de domingo com essas professoras. E também a fala da Fernanda, né, que ainda está cursando a licenciatura, uma pessoa que ainda tem uma expectativa em relação à profissão. Então, tudo isso contribui muito para o nosso crescimento. Então, mais uma vez vou dizer que eu estou muito grata pelo dia de hoje. E já estamos indo para o encerramento do nosso programa. E gostaria de lembrar que o Coletivo de Mulheres de São Luís do Paraitinga faz reuniões abertas toda primeira quinta-feira do mês no prédio da Biblioteca Municipal. Em casos urgentes de violência contra a mulher, ligue 180 e faça sua denúncia. E em casos de violência contra a criança, ligue 100 e faça sua denúncia. Além de nos ouvir pela 105.9 Rádio Paraitinga FM, vocês também podem nos ouvir através da internet, no site radioparaitingafm.net. Nossos programas estão disponíveis no YouTube e na nossa página do Facebook, Coletivo de Mulheres de São Luís do Paraitinga. Entra lá, curte nossa página, fique por dentro de todas as nossas atividades e manda sugestão. A gente está aberta e estamos dispostas a te ouvir, mulher. Então, solta a voz, mulher! E agora, a nossa última música de hoje, Pitty e Elza Soares, Na Pele. Faço com o meu braço. Solta a voz, mulher. Música, poesia, bate-papo e muita informação. Só